Olá, hoje nós vamos conversar com a doutora Rita de Cássia Silveira. A doutora Rita de Cássia Silveira é egressa da Universidade de Passo Fundo, atualmente pediatra e neonatologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professora da residência médica em neonatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professora do Departamento de Pediatria da URGS, responsável técnica pelo ambulatório de alto risco em neonatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, doutora em saúde da criança e do adolescente e pesquisadora do CNPq. Muito bem-vinda, Rita. O nosso tema de hoje será cuidando do prematuro, desde o preparo de alta deste prematuro ao segmento ambulatorial. Olá, colegas, amigos, pais, familiares, equipe multiprofissional do querido Hospital de Clínicas de Passo Fundo. Eu gostaria, antes de começar, de agradecer, então, a oportunidade de estar aqui com vocês, ainda que virtualmente, mas de coração bem pertinho. Eu tenho um carinho enorme pela Giovana Belk, minha amiga, minha colega de turma. A gente se formou junto na UPF. Eu tenho muito orgulho da minha formação, que foi o pontapé inicial dessa minha carreira. Então, eu agora vou de imediato, para não cansá-los também, né, ficar falando um monte, compartilhar a minha tela para a gente iniciar essa nossa conversa sobre cuidando do prematuro, do preparo para a alta, o segmento, então, ambulatorial ou mesmo de consultório. A gente sabe que com a maior sobrevida de prematuros, cada vez de menor idades gestacionais e que estão saindo, por sorte, pela evolução da neonatologia, das UTIs neonatais para casa, o que a gente tem observado após essa longa permanência na UTI neonatal e a chegada da tão esperada alta hospitalar? Essas são as questões. Que tipo de prematuro é esse que a gente tem? Qual o desfecho esperado em curto e longo prazos? E como a gente pode acompanhar, antecipar, prevenir e evitar doenças com o apoio e com o suporte da família? A gente sabe que a prematuridade enseja de verdade, gente, um pacote de vulnerabilidades, porque é tudo mais imaturo. Vejam bem, um bebê que nasce com 23 semanas de idade gestacional, ou mesmo 30 semanas de idade gestacional, ele vai estar ainda numa fase de plena organização do cérebro, de desenvolvimento dos ossinhos, da maturidade do sistema nervoso central, do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, o pulmãozinho vai estar ainda em formação. Então, esse é um período de grande vulnerabilidade. Qualquer nascimento antes dos 9 meses enseja vulnerabilidade. Quanto mais cedo, mais precoce esse nascimento, maior será a vulnerabilidade. E isso pode trazer repercussões importantes para a vida adulta. Maior risco de síndrome metabólica, obesidade, diabetes tipo 2, doença coronariana, hipertensão arterial, baixa estatura, até mesmo puberdade precoce, principalmente nas meninas, problemas crônicos pulmonares, até problemas psiquiátricos. Os prematuros têm mais problemas sociais também. Eles têm, na vida adulta, uma chance maior de terem que morar sozinhos, de desemprego e até mesmo de insatisfação sexual. Então, gente, nós temos que trabalhar para diminuir essa vulnerabilidade. E isso começa bem cedo, trabalhando o atraso do desenvolvimento, os déficits cognitivos. E isso é um grande desafio. Um segmento ambulatorial, seja em consultório, ou seja mesmo dentro de uma instituição, do hospital, como é o caso do segmento que eu coordeno há praticamente 20 anos, desde 2004, quase 20 anos, envolve muito um trabalho em equipe, trabalho multiprofissional e interdisciplinar.
E a equipe, via de regra, é coordenada pelo pediatra ou pelo neonatologista, que vai avaliar o crescimento, vai fazer a triagem do desenvolvimento, vai ser responsável por manejar as intercorrências clínicas. Psicólogo infantil é bem importante, neurologista pediátrico, oftalmologista para ver a retinopatia da prematuridade, otorrino, quando tem alguma perda auditiva, às vezes tem que colocar um implante coclear, e a gente tem obrigação de fazer a triagem auditiva, mesmo antes da alta, ainda na UTI neonatal, para se ter uma ideia da necessidade de acompanhamento. Nutricionista é super importante, assistente social nos casos de maior vulnerabilidade, fisioterapeuta para avaliação do desenvolvimento motor, do tônus, da força muscular, para planejar uma intervenção apropriada e individualizada em conjunto com a gente, terapeuta ocupacional, enfermagem, fonoaudiólogo. Então, vejam bem, é uma gama de profissionais da saúde que precisam estar coordenados com uma linguagem única para não deixar os pais confusos, porque é muito complicado para uma família ouvir informações fragmentadas ou mesmo dissociadas. Há a necessidade de coordenar essa informação. Por quê? Porque depois de todo esse tempo de hospitalização, de que avalia semanalmente, a gente só vai poder dar alta quando o bebê está estável hemodinamicamente, quando controla bem a temperatura corporal, quando está organizado na sua sucção e deglutição no seio materno, ou eventualmente quando o aleitamento materno não for possível, por copinho, né, ou eventualmente até, dependendo da desabilidade, pode precisar de mamadeira, tem que ter um ganho de peso satisfatório, e existem sim raras exceções em que a gente dá alta com sonda alimentar ou oxigênio domiciliar, que aí vai precisar ainda mais dessa equipe multiprofissional, interdisciplinar, organizada, para dar o suporte para a família, porque o oxigênio domiciliar e sonda alimentar é a consequência de um pacote de vulnerabilidade maior, e esse suporte multiprofissional fica muito mais necessário aos pais. E existem fatores que sabidamente aumentam o estresse parental. A prematuridade e a encefalopatia após asfixia são fatores que impactam na família. O diagnóstico de asfixia, de encefalopatia, muitas vezes associado à prematuridade, pode ser muito assustador. Tempo de hospitalização prolongada, estressa, diagnóstico de apneias e convulsões. A gente costuma dizer dentro da UTI neonatal, fez uma apneia. Por quê? Porque diagnóstico de apneia da prematuridade é algo que faz parte do nosso dia a dia. Mas para um pai, para uma mãe, pode ser, sim, assustador esse diagnóstico. E isso, pais que estão me ouvindo, avós, tias, madrinhas que estão aqui ouvindo, pensem, a apneia não é o fim do mundo, a gente muitas vezes peca por falar uma linguagem mais, assim, objetiva com a família, mas não se assustem com isso. Existem, sim, momentos em que a gente pode trabalhar para minimizar o estresse dos pais e da família, que é muito tempo para a primeira visita após a alta, isso gera estresse, e se a gente consegue encurtar a revisão, é válido, é importante. Trabalhar bem as dificuldades alimentares e o medo de um retorno para o hospital. Então, nesse aspecto, existe um espaço bem importante para a nossa intervenção, de forma multiprofissional, organizando essa família, auxiliando a família e a criança. Sempre lembrando que o segmento é uma extensão do cuidado neonatal, a gente tem que trabalhar o manejo da aquisição motora, oral, da linguagem, o manejo nutricional, os aspectos cognitivos comportamentais. Deve iniciar esse manejo logo após o nascimento, mantido na internação neonatal e continuado após a alta da neonatologia com equipe multiprofissional. Então, é o ninho na incubadora, a posição canguru, é estimular o aleitamento materno por parte da mãe, o pai canguru, é todo um contexto de suporte à família que faz toda a diferença no momento da alta para organizar essas consultas no segmento. É importante a gente se dar conta do tripé
que rege as consultas de segmento, ou seja, avaliação do crescimento e da nutrição, avaliação do desenvolvimento, realizando a triagem do desenvolvimento e as medidas preventivas e diagnósticas de morbidades, incluindo a avaliação da audição, avaliação da visão com a retinopatia da prematuridade, desde a alta até a completa vascularização da retina. Então, é bem importante esse acompanhamento. É chato coletar exames laboratoriais? Mas é importante nesse acompanhamento, pelo menos anualmente, de acordo com as necessidades da criança. Tem aspectos bem práticos que impactam no cuidado. Um deles é como avaliar o crescimento, ele passa por medidas antropométricas, ou seja, peso, comprimento, perímetro cefálico, perímetro braquial, a suplementação de ferro, vitamina, zinco e cálcio, os leites e introdução de novos alimentos, eles devem seguir um planejamento de acordo com as habilidades da criança, passando por avaliação da equipe, desenvolvimento, estimulação precoce e as imunizações. Gente, é bem importante ter a clareza de que as vacinas seguem a idade cronológica da criança. A gente corrige o desempenho motor para a idade corrigida pelo grau da imaturidade, corrige os aspectos nutricionais. Por exemplo, no aspecto nutricional, uma criança que tem 4 meses de idade corrigida, porque nasceu, digamos assim, com 32 semanas, nasceu devendo 2 meses, né, porque nasceu prematura, ela só vai começar a alimentação complementar quando tiver os 6 meses de idade corrigida. Então, mesmo que ela tenha 4 meses de idade corrigida nesse momento e 6 meses de idade cronológica pelo momento do nascimento, ela ainda não está apta e preparada neurologicamente para receber o alimento. Então, corrige para o grau de maturidade. Mas as vacinas, não. As vacinas é pela idade cronológica. E uma imunização bem importante é o Sinages, o Palivizumab, que deve ser administrado mensalmente durante a sazonalidade do vírus sincicial respiratório, que aqui no sul do Brasil é de abril a setembro. Então, os familiares devem ficar atentos a esses aspectos. E, principalmente, o pediatra, o neonatologista, pensa bem em que momento encaminhar para avaliações e para consultas, para não ficar a criança todo o tempo indo ao médico ou ao fisioterapeuta para lá e para cá. Tem que organizar o segmento. E organização passa por um checklist nas consultas, né? Como esse aqui, que é um exemplo. É uma ideia de como a gente faz, apenas uma sugestão de tudo que a gente tem que lembrar de perguntar numa consulta, se teve alguma internação em UTI, e é importante a família saber nos relatar direitinho para a gente trabalhar bem isso. O que mais é importante também, além do que eu falei até agora, nas consultas? Observar muito o comportamento da criança, a dinâmica familiar, como está o vínculo, como está a interação da família com a criança, como que a mãe e o pai se sentem, qual é o grau de segurança no cuidar do seu filho, né? Avaliar o desenvolvimento, com especial atenção aos marcos do desenvolvimento, por isso tem uma avaliação que é o Denver, que é uma triagem, ele não é uma avaliação plena, mas ele faz um screening, um teste, e direciona o cuidado, sim, pelo pediatra, pelo neonatologista. O que faz o diagnóstico mesmo são as escalas diagnósticas de atraso do neurodesenvolvimento para planejar a melhor estimulação e a orientação ideal para a família. Por que isso é tão importante? Porque se nós olharmos de uma forma bastante simplificada, as anormalidades neurocognitivas a que os prematuros de muito baixo peso de nascimento estão sujeitas, a gente pode dividi-las nesses 2 grandes grupos que vocês estão vendo aí na telinha, né? Até os 2 anos, a gente tem muitas dificuldades alimentares, as distonias transitórias também aparecem, que são aquela persistência dos reflexos primitivos por além de 1 ano, mas que não significam, como o nome diz, são transitórias, não significam paralisia cerebral.
Atraso na linguagem é prevalente, acontece com frequência, surdez, cegueira, infelizmente, em alguns casos. Na idade escolar, começo a apresentar muitas vezes algumas dificuldades para aprendizado, especialmente na matemática. Os prematuros também têm um risco maior de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, de transtorno bipolar do humor, de alterações auditivas, podem necessitar de educação especial na escola. Mas é importante a gente ficar atento a esses riscos para poder trabalhar precocemente a prevenção e a recuperação do neurodesenvolvimento da melhor maneira possível. Esses quadros, gente, se referem a prematuros de muito baixo peso, ou seja, aqueles muito pequenos que nascem com menos de 1,5 kg de peso de nascimento e com menos de 32 semanas de idade gestacional. E é bem importante a gente pensar como é o desenvolvimento do cérebro humano, para a gente planejar a melhor intervenção, de acordo com a etapa evolutiva da nossa criança. Então, como acontece em toda criança, seja prematura ou não, há o desenvolvimento de conexões neurais para diferentes funções. E esse desenvolvimento dessas conexões neurais, ele acontece numa sequência, de forma sequencial. Já intrauterinamente, se observa um potencial, antes do nascimento, tem um pico de visão e de audição na criança. Por isso que ouvir música clássica no final da gestação ajuda a tranquilizar a criança, conversar com o bebê dentro da barriga ajuda muito no desenvolvimento da linguagem, que começa 3 meses antes de nascer, né? E as funções mais cognitivas de aprendizagem, essas sim são mais tarde. Mas veja bem, o pico dessas aquisições é variado e é sequencial. Primeiro, os aspectos sensoriais, né, visão, audição, depois a linguagem e, por último, as funções cognitivas mais elevadas. E, particularmente, é nos primeiro ano de vida que se tem um grande potencial para estimular a criança. Então, não dá para perder esse tempo. Temos que pensar nisso ao planejar a intervenção mais adequada, de acordo com a etapa evolutiva da criança, reconhecendo o momento ótimo para a estimulação. Também não pode ser muito precoce, porque isso só gera estresse familiar. E também não pode ser muito tardio, porque senão vai ser só uma recuperação parcial, se perdeu a habilidade de intervir precocemente. Então, o reconhecimento precoce de alguns sinais de alerta para atraso no neurodesenvolvimento ajuda muito no planejamento da intervenção. Esse é um estudo que a gente fez e resultou num manual de estimulação precoce para os pais de crianças prematuras e em uma publicação até o presente momento, em que a gente selecionou prematuros que nasceram com menos de 1.500 gramas e menos de 32 semanas, por ser um grupo particularmente mais vulnerável a atrasos, e eles foram sorteados com 48 horas de vida, esses bebês. Um grupo recebeu a intervenção e o outro grupo foi o grupo controle, né? Foi um sorteio. O grupo que recebeu a intervenção, ele recebeu, além do cuidado canguru, de orientações para colostroterapia por parte da mãe, aleitamento materno precoce, que ajuda muito, né? E cuidado interdisciplinar padrão que tem, todas as instituições têm no segmento ambulatorial. A gente também orientou toque, massagem, carinho dentro da UTI neonatal, a partir dos 7 dias, e após a alta, mais 10 sessões de orientações de cuidados e 10 visitas domiciliares para ver se a família estava fazendo os exercícios e as estimulações propostas adequadamente. E, ao final de 1 ano e 18 meses de idade corrigida, então, para muitos prematuros extremos foi quase 2 anos de idade, se viu como estava o desempenho motor, a cognição e os vínculos familiares. Então, é um estudo bastante interessante, porque ele passa por essa questão
de conhecer os sinais de alerta das dificuldades da criança e suas repercussões, passa por começar muito precocemente, ainda na UTI neonatal, passa por orientar a família e posteriormente a escola a estimular a criança de acordo com a potencialidade da criança. E esse estímulo é sempre individual, é com muita orientação e exige, de um lado, a nossa orientação como equipe multiprofissional e do outro, a família, com muito amor e com muita paciência. Há muitas evidências científicas de que programas de intervenção precoce que focam no desenvolvimento desde a UTI neonatal e após a alta do hospital podem ter um impacto mais significativo nas morbidades em longo prazo, para um desenvolvimento melhor. Intervenções com o objetivo de melhorar o vínculo, a relação dos pais, focando na sensibilidade dos pais para perceberem qual é o momento adequado para determinado estímulo para a criança, tem um efeito melhor na cognição, né? Isso ainda não é tão provado e o nosso estudo, que foi publicado no BMC Pediatrics, está mostrando essa possibilidade de uma intervenção planejada no contexto da prematuridade e com um impacto em todas as crianças vulneráveis a um desenvolvimento atípico, né? A um desenvolvimento desfavorável. Então, pode ser não apenas ao prematuro, mas, por exemplo, aquele bebê que nasceu asfixiado, com problemas de encefalopatia, esse protocolo de estímulos será muito interessante e muito útil, né? A estimulação na neonatologia começa, como mostrei aqui, toque, carinho, sempre observando que vai iniciar com carinho no rosto, pegando os olhinhos, a boca, nariz e bochechas, e se a criança cansa, para, né? Tem que sempre ser avaliado se está confortável. Algo para ser bom tem que ser confortável para a criança, né? Então, são vários estímulos. Se o bebê mostra desconforto, diminui o ritmo, observa, e se ele mantém-se desconfortável, para de imediato. Esse é o nosso protocolo, aqui mostrando os exercíciozinhos com a mão, né? Para um lado, para outro, a mão desliza, para um lado, para outro, né? A mesma coisa a nossa mão nos membros inferiores, nas mãozinhas do bebê, sempre começando pela face, né? A estimulação precoce e efetiva, ela envolve todas as facetas do desenvolvimento, não só esse estímulo tátil dentro da UTI neonatal, mas depois a motricidade ampla e adaptativa, os aspectos comportamentais e ambientais, a interação com a linguagem e aspectos socioemocionais. Interações de pais e filhos de alta qualidade exercem influência positiva no desenvolvimento social e cognitivo da criança mais tarde. Então, é bem importante a gente ter essa clareza de dizer para os pais, não ter medo de participar de todos os cuidados que seu filho necessita dentro da UTI neonatal. Tem que haver segurança e confiança para a alta hospitalar. Porque a estimulação continuada após a alta é importante, porque embora a lesão neurológica ela possa ser estável, os sinais clínicos eles vão mudando à medida que o sistema nervoso central vai se desenvolvendo e as aquisições são mais necessárias, né? Então pode piorar sem a intervenção adequada, com retrações que vão limitar o movimento, levando inclusive à perda de habilidades motoras já adquiridas. E isso, por vezes, pode ser imperceptível nos primeiros anos. Então, a avaliação continuada é fundamental. Esses programas todos de intervenção pós-alta, eles são mais efetivos, ser focados na família e no ambiente familiar, identificando as dificuldades específicas, se tem uma dificuldade na audição e na linguagem, promover a leitura, ouvir música, o contraste de cores é importante, então botar uma luvinha na mão colorida e brincar com a criança, exercícios como apoio de rolo, de bola, isso costuma ter um efeito bem importante e sustentado para muito mais tempo, para além da idade pré-escolar.
Tem vários modelos de intervenção para crianças de alto risco de paralisia cerebral, com o papel da família no contexto, né? Um modelo familiar funcional, né, em que os pais, a criança e a família participam junto, um modelo que envolve mais a questão do pai, da mãe para a criança com dependência, né? Mas de toda maneira, a complexidade dessa função familiar tem elementos dinâmicos que interagem um com os outros e a prioridade vai alterando, quero dizer, ao longo da vida, né? Tem um momento em que é mais importante a socialização na adolescência. Tem outro momento que é mais importante a influência da mãe, outro momento é mais importante a influência do pai. Então, é importante perceber essa situação para trabalhar a intervenção com um programa de estimulação precoce que envolve, no primeiro ano, estímulos motores, amplo ou fino, e principalmente criar vínculos com os pais e com o bebê. No segundo ano, organizar a mente agitada da criança, realizando estímulos específicos, como, por exemplo, um desenho, uma montagem, somas, encaixes, raciocínio lógico. Então, isso tudo vai organizando a mente da criança, né? Os pais, especialmente a mãe, são as primeiras fontes de estímulo. Eu não sei se você sabe, mas a voz materna é reconhecida muito cedo na vida e é o ponto de partida para a aquisição da linguagem. Então, as conversas frequentes durante mamada, banho, ajudam muito. Qualquer atividade diária deve sim ser dividida e compartilhada da mãe, do pai com o bebê. Isso potencializa a interação. Nós temos vários instrumentos para estimulação precoce que ajudam muito, como o rolo dorsal para apoio da criança, chocalhos, luvas, o espelho mágico para a criança se enxergar, bola, jogos de encaixe. Isso se chama o brincar terapêutico e é fundamental. Esse é um dos exemplos nos nossos folders das estimulações, tá? Para essa aqui é um exemplo da 5ª consulta e visita domiciliar, mostrando, né, para rolar o bebê de um lado para outro, orientando a mãe a posicionar o bebê de barriga para baixo, daí sem o rolinho, oferecer um chocalho para estimulá-lo a alcançar esse chocalho, sempre com paciência, esperando a resposta do bebê, esperando ele se interessar, né? É bem importante o espelho, né? Porque fala o nome do bebê, fala o nome da mãe, mostra a mão da mamãe, a mão do bebê, o nariz da mamãe, o nariz do bebê. Ó, somos iguais. É a identificação da criança como espécie humana, né? A semelhança com seus pais, isso estabelece um vínculo importante. Com o espelho, a gente estimula o hipocampo, que é uma área muito importante para a memória. Então, ele participa da estimulação da memória pelo reconhecimento de semelhanças e diferenças entre pessoas. Então, a gente costuma chamar isso de espelho mágico. Vejam bem que interessante. Na 6ª consulta, é outro exemplo, que a criança já deve ficar sentada, posicionada, de novo o espelho, né? Esse espelho não é uma novidade, ele foi primeiramente descrito por um neuropsicólogo da Harvard em 1974. Muitos de nós não éramos nem nascidos, né? Então vejam que interessante como as coisas precisam sempre ser revisitadas e reestudadas, né? Resumidamente, eu gostaria de reforçar com vocês que é preciso, sim, conhecer as habilidades e deficiências da criança com os sinais de alerta para atraso no prematuro, com a finalidade de planejar a melhor intervenção e de acordo com a etapa evolutiva da criança, de acordo com o seu desenvolvimento de conexões neurais, envolvendo sempre o cuidador no cuidar precocemente, desde a UTI neonatal e sustentado após a alta. As tarefas motoras,
como GATAs, rotação de cintura escapular, elas são, sim, mais sustentadas, e as tarefas cognitivas, elas são muito pobremente estimuladas nos primeiros 6 meses de idade corrigida, porque a criança pouco faz. Então, é importante mostrar contraste de cores, preto, branco, né? Conversar, a voz materna, como eu falei antes, e o espelho mágico. Isso são modelos de estimulação motora e cognitiva que estão sustentados após a alta e que têm evidência científica. São possibilidades com evidência científica comprovada para melhorar os desfechos neurológicos de nossas crianças. Então, eu trago aqui o nosso manual de estimulação precoce, um guia com orientação para pais de prematuros, que vocês podem acessar livremente o PDF no site das famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria. Em resumo, um acompanhamento bem organizado, previne sequelas, melhora a qualidade de vida, tem caráter multiprofissional. Cada profissional da saúde faz o seu papel e a comunicação do time precisa ser efetiva, de forma que a família tenha uma orientação robusta, uma orientação uniforme, estabelecendo vínculos parentais adequados, condutas antecipatórias a partir do conhecimento de que cada criança é única e está inserida em contexto familiar e social específico. Portanto, o nosso prematuro é único. Ele tem que ter esse olhar individualizado. Isso é uma estratégia importante de proteção à criança e de proteção da própria família. Estruturar segmento de alto risco melhora muito a vida dessas crianças, evita um retorno ao hospital, que é tão complicado, uma reinternação, monitora o crescimento adequadamente, o desenvolvimento, reduz morbidades, problemas e também mortalidade de crianças com dificuldades. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer aos nossos prematuros, que estão sempre nos ensinando a sermos melhores profissionais. E agradecer também aos pais, às famílias, aos avós, aos dindos e tios dessas crianças, que são parceiros na nossa jornada, na busca de qualidade de vida. Porque, sim, nós sabemos que sobreviver a uma UTI neonatal, a uma longa internação neonatal, não é sobreviver sem problemas, mas que a gente pode fazer mais e melhor para minimizar esses problemas e garantir uma vida muito boa para nossos pequenos bebês. Eu vou agora interromper o compartilhamento, então, e agradecer a todos pela paciência, esperando ter colaborado para que possamos ampliar essa discussão sobre a prematuridade e seus desfechos. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade da professora Rita de Cássia Silveira por todos os ensinamentos hoje aqui divididos conosco, com os pais, com a equipe multidisciplinar que está envolvida diariamente nos cuidados com o prematuro, e dizer que estamos muito gratos pela tua disponibilidade e esperamos contar contigo em outra oportunidade. Muito obrigada e até breve. Sou a Cassiana, mãe da Betina, prematura extrema de 26 semanas. Em homenagem ao Novembro Roxo, eu fui convidada pelo Hospital de Clínicas a dar o meu breve relato para vocês. Com apenas 26 semanas de gestação, pesando 1,30 kg, a Betina resolveu que precisava vir ao mundo. Me pegou de surpresa, eu não esperava. Eu costumo dizer que dentro da UTI, nesse período todo, eu vivi os piores e os melhores momentos da minha vida. Os piores momentos foram ver ela passando por todas as intercorrências, todas as procedimentos que ela precisou fazer e eu não poder pegar aquela dor para mim ou estar no lugar dela. Também deixar ela no hospital e ganhar alta foi um momento muito difícil que me cortou o coração. Eu acho que é um dia que jamais eu vou esquecer. E também os melhores momentos foram ver a evolução dela e finalmente ganhar alta com ela.
O que me fez ter força para passar por todos esses momentos dentro do UTI, os quais não foram fáceis, foi a minha família, Deus e também toda a equipe médica do hospital. Eu sempre pedi a Deus que cuidasse da Betina, carregasse ela na palma de suas mãos e não deixasse que nenhum mal acontecesse a ela. Minha família também, que foi fundamental, que esteve ao meu lado, que não soltou minha mão em um minuto sequer. Os meus que mesmo de longe me mandaram mensagem, estavam em orações, sempre me emanando boas energias pra gente, as quais eu tenho muita certeza que deram resultado, porque a gente conseguia sentir isso, e também ver a evolução da Betina me trazia muita força de continuar lutando por ela. A equipe médica também, que não mediu esforços para ver a Betina bem, nos dá força também, me incentivar a amamentação, eu jamais vou esquecer. Para mim foi um momento muito complicado, porque eu não tava tendo, era tudo muito novo para mim, mas todas as enfermeiras, a médica, enfim, todo mundo me deu muita força e eu consegui amamentar a Betina até os 6 meses. Então isso para mim foi uma vitória muito grande, porque eu não acreditava que iria nem conseguir amamentar nos primeiros dias, quem dirá por 6 meses, né? Então, em todos os momentos a equipe médica não mediu esforços para ver a Betina bem e nós também. Em ver a evolução dela, em passar mensagens positivas para nós não desistir, para nós ter fé que ia dar certo, e deu. A Betina tá aqui hoje, com 2 anos de idade, e não ficou com nenhuma sequela da prematuridade. Isso é um milagre de Deus, eu sei. E a minha mensagem hoje para todos os pais que estão passando por isso é que tenham fé. Eu sou a prova viva disso. A Betina é um milagre. E ela tá aqui do meu lado hoje. Para Deus nada é impossível. Então coloquem nas mãos dele e ele sempre fará pelo melhor. A minha eterna gratidão a toda a equipe médica do Hospital de Clínicas, a todos os médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, oftalmologistas, fonoaudióloga, psicóloga, todas as pessoas que estiveram ao nosso lado nesse momento difícil da nossa vida. A minha eterna gratidão. Que Deus abençoe e que proteja todos os bebês que estão passando por esse momento. Um beijo a todos.